Oi pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a importância da rotina de estudos. Como em qualquer outra atividade, o estudo do nosso instrumento da música exige uma organização para que tenhamos um melhor rendimento. Então na aula de hoje trarei algumas estratégias que eu uso para montar uma rotina de estudos e espero que essas estratégias os ajudem. Então vamos nessa! Em primeiro lugar, é muito importante ter um plano do que você pretende estudar no dia. É imprescindível saber o que você irá estudar antes de pegar o instrumento, justamente para que o estudo seja focado no que realmente você precisa trabalhar. Um exemplo, planejar o estudo tendo como base o repertório que eu tenho que preparar. Isso faz com que eu direcione os exercícios que eu irei estudar totalmente focados neste repertório, ou seja, vai que a peça tem escalas, arpejos, tem staccato duplo, então eu vou estudar em cima disso, ok? Eu tento responder algumas perguntas que me ajudam no planejamento e na criação do processo. O que eu vou praticar? Como eu irei praticar? Qual é o objetivo? E por quanto tempo eu irei fazer esse trabalho? Este processo traz à tona um fator bastante importante de se respeitar: o tempo. Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo, quando eu tenho bastante tempo para estudar, eu não consigo, às vezes, aproveitar da melhor maneira possível, a não ser que eu organize. Mas quando eu tenho menos tempo, o que, por sinal, por causa das minhas obrigações, é quase o tempo todo, é quando eu consigo me organizar e tirar o melhor proveito da minha rotina de estudos. Independente de quanto tempo você tenha, uma vez estabelecido o seu planejamento, siga-o dentro do tempo que você tem disponível para estudar. O relógio precisa ser seu melhor amigo na sua rotina. Eu costumo dividir o meu estudo em sessões de 30 a 45 minutos de duração, por 15 a 20 minutos de descanso em média. Vou mostrar agora para vocês um plano de estudo que eu geralmente uso. Suponhamos que eu comece a estudar 8 horas da manhã e vá até às 18 horas. O plano que eu vou sugerir aqui é o seguinte, e parênteses, eu vou ter como base sessões de 45 minutos, ok? Mas vocês podem fazer menor, não se preocupem com o tamanho da sessão, mas se atentem à organização que eu vou sugerir para vocês aqui. 8 horas a 8h45, primeira sessão. Nessa primeira sessão eu vou fazer o meu aquecimento. Para mim, a sessão mais importante do dia. Aliás, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre isso, mas já vou adiantar o seguinte. Eu penso em estar me preparando para o dia de trabalho, buscando com que eu passe pelos meus lados de forma relaxada, com exercícios de notas longas, glissandos, e que eu consiga transmitir isso pela extensão do instrumento, flexibilidades, por exemplo, articulando de forma variada, exercícios de articulação e movimentando isso nas posições. Exercícios com a técnica mexendo a vara, ou seja, exercícios de escalas, por exemplo. Em resumo, passo pelos fundamentos básicos que eu preciso para o melhor funcionamento da mecânica do instrumento. Depois disso, uma pausa de 15 minutos. A pausa é extremamente importante para a nossa prática. Lembre-se que tocar trombone é uma atividade bastante física e que os nossos lábios são bem frágeis. Tocar em demasiado pode causar problemas graves. Além dessa pausa obrigatória que eu faço, durante as sessões eu tento dar em torno de 30 segundos a 1 minuto em média de descanso entre cada um dos exercícios. Então faço um exercício de flexibilidade, paro 30 segundos, 1 minuto, aí depois eu vou para o próximo exercício. Isso é até bom porque é nessa hora que de fato a gente está trabalhando. É basicamente a mesma coisa que a gente faz na academia. De 9 horas às 9h45 eu gosto de estudar alguma coisa melódica. Aqui eu escolho e toco como está escrito um exercício do Bordone, por exemplo, e pratico uma oitava abaixo, na clave de Dó, na quarta linha e nessa mesma clave, oitava abaixo. Eu gosto já de fazer esses exercícios aqui para colocar a minha técnica a serviço da música. Então, por mais que sejam exercícios, de cara eu já estou estudando pensando no produto final, que é a música. Aliás, na sessão anterior eu já estou fazendo isso. Mesmo no aquecimento eu já estou me preocupando em ter o melhor som e já transmitir por meio desse som a melhor música possível. Depois disso, de 9h45 até as 11h, eu faço uma pausa. Como vocês puderem perceber, eu faço uma pausa grande. Nesta pausa, eu sugiro vocês ficarem o mais longe possível do trombone. Vivam! Mas se ainda assim quiserem estudar,
Vocês podem pegar, por exemplo, uma gravação e baixar na internet. Há sites hoje que disponibilizam gratuitamente as partituras das obras. Você ouvir uma sinfonia, você ouvir uma peça para trombone, você ouvir um estilo de música diferente, enfim. Coloque na sua rotina uma pausa grande neste momento para que você possa aproveitar um pouco de alguma forma para aprender um estilo novo de música ou até mesmo brincar com seus irmãos, amigos, etc. para você conseguir aproveitar da melhor maneira possível o seu estudo. Às 11h45 eu estudo um pouquinho mais de manutenção. Em geral, é a hora que eu uso para estudar métodos como Arbans, Lafosse, de Mastella e alguns outros livros para reforçar ainda mais a minha técnica. Depois disso, eu faço uma pausa de 2 horas ou mais. Então eu faço uma pausa para o almoço, para dormir, para descansar, para jogar videogame. É bastante importante isso, ok? Vamos supor que eu fiz 2 horas. Então eu vou agora começar novamente às 2 horas da tarde. Nesta hora é a hora que eu coloco o repertório solo ou de música de câmara. Ou algum estudo de algum método mais específico, mais desafiador, como Blasevich, no caso dos estudos de claves, ou alguma literatura do Bozat, Boutry, enfim, é a sua escolha. Depois disso eu faço mais 15 minutos de pausa, depois começo novamente com o repertório e geralmente nessa sessão eu de fato faço algum repertório. Como é que eu faço esse repertório? Eu, na maioria das vezes, separo por sessões a música e várias vezes eu analiso o que de fato eu preciso estudar. Então, se eu tenho o Davi, por exemplo, o concertino do Davi para tocar, eu pego o começo ali e eu tenho que resolver a questão rítmica do começo, que é isso aqui. Então, faz de conta que isso não deu muito certo. Então, eu... E às vezes eu faço um estudo de casa e vejo se eu preciso realmente tocar o que vem a seguir. Então, o que eu faço às vezes é cantar. Si, mi, fá, sol, si, lá, sol, fá. Isso eu estou salvando boca e estou usando o real instrumento para poder organizar as frases. Essa é só uma ideia básica de como eu estudo dentro dessa seção do repertório, ok? Eu nunca passo pela música de ponta a ponta. Eu sempre estudo com algum propósito específico. E o propósito sempre é fazer mudanças em prol de deixar o discurso mais claro possível. Depois disso eu faço uma pausa de 15 minutos e vou para algum trecho orquestral. Em geral, eu tento estudar pelo menos 3 trechos contrastantes. Um solo, por exemplo, o solo do Bolero de Ravel, ou o solo da Terceira de Mahler, ou o Tubamiro do Requiem de Mozart. Algum que movimente a vara, como por exemplo os Rossines em geral, Marcha Húngara, algum Berlioz, enfim, a mais além da Marcha Húngara do Berlioz. Um grave, por exemplo, a Sinfonia número 3 de Saint-Saëns, e um agudo, que pode ser o Bolero ou algum outro singular, e por aí vai. Mas eu sempre tento passar por isso e sempre tento passar por eles da seguinte forma. Trabalho dentro dessa sessão. Mesmo que eu não consiga trabalhar tudo, eu tento trabalhar aquilo que realmente eu preciso corrigir. Então, no trecho agudo eu vou onde eu preciso ir. Por exemplo, o Bolero. Sim. Vocês veem que eu canto bastante, né? Eu tento ter a nota clara na minha cabeça. Porque isso vai influenciar na hora de tocar. Você vai, com a nota na cabeça, a sua boca vai responder a essa frequência que está soando na sua cabeça. E por aí vai. Depois disso, eu faço alguns exercícios de relaxamento. Então, exercícios de notas falsas, como esse aqui. Ok? E depois disso, fim. Não estudo mais nesse dia. Essa rotina foi montada levando em conta que no dia eu não iria fazer mais nada a não ser estudar. Pense nisso como um guia para você adaptar de acordo com a sua disponibilidade e necessidade diária. Quanto menos tempo, ou se eu preciso tocar algo importante,
Eu organizo a minha rotina de estudo tendo em vista mais tempo de descanso. Em hipótese alguma, eu vou estudar até me machucar. E em dia de concerto, o que vale é o concerto. Eu não preciso ficar massacrando a minha boca. É na hora do concerto que eu preciso estar com tudo funcionando bem. Outro ponto importante de se destacar é que para essa rotina ser produtiva, a disciplina precisa ser o ingrediente principal. Sem disciplina, você pode planejar de tudo quanto é jeito e simplesmente você não conseguir alcançar o objetivo, que é poder se expressar musicalmente pelo trombone. Foco quando você estudar. Desliga o celular e foca exclusivamente no que você está fazendo no momento. Eu nunca pego o trombone sem antes ter a minha vida minimamente resolvida. E caso eu não consiga resolver tudo, eu deixo do lado de fora todos os meus problemas. E quando eu entro na sala de estudo, eu vou estudar. Paciência. Tente melhorar 1% toda vez que você praticar. Ser bom em algo leva tempo e muito esforço. E perseverança. Ser bom em algo exige trabalho duro. Então não desista se você não está vendo os resultados. Talvez seja um momento de mudar a estratégia de estudo ou dar um tempo dos estudos e voltar com a cabeça mais fresca. Sempre olhe para o seu objetivo final, que é fazer boa música e com excelência. Não deixe de descansar enquanto estuda. Há diversos estudos que dizem que o ser humano só consegue ficar focado em uma atividade por muito pouco tempo de forma seguida. Respeite o seu corpo, ouça o seu corpo. Ele te dá sinais claros de que alguma coisa não está bem. É melhor tocar um pouquinho no dia, mas de forma produtiva e, com isso, tocar o resto da sua vida, do que você tocar um monte seguido, às vezes de forma improdutiva, e encerrar a carreira o mais cedo do que o normal. Você não é uma máquina, lembre-se disso. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço.